Então, eu falava sobre a combinação, primeiro do projeto que a gente aprovou em plenário, né, que estabelece prisão preventiva obrigatória, né, ou seja, sem margem de discricionariedade para o juiz em relação àquele sujeito. Foi pego roubando, é reincidente? Né? E aí não é cumulativo, né? Tô falando, se foi pego roubando, ou é reincidente, ou membro de facção criminosa, ou miliciano, ou cometeu crime hediondo, responde preso preventivamente, né? Ou seja, mesmo antes de ser condenado, ele permanece todo aquele tempo na prisão e aí, na sua pena final, né? Aquele tempo que ele ficou preso preventivamente é abatido da sua pena final, acabando com esse entra e sai das audiências de custódia. Porque veja, o problema não é a audiência de custódia em si, porque a audiência de custódia, ela é um instrumento para analisar a legalidade da prisão. Se aquela prisão é legal, se aquela prisão é ilegal. Se há necessidade de cumprir em prisão preventiva, se não há necessidade. E por necessidade, não é necessidade o que nós temos de senso comum, né? Pô, é um criminoso perigoso, tem que responder preso. Não, é necessidade legal, né? Se a lei impõe que aquele sujeito precisa ser preso. Então, muita gente é solta na audiência de custódia, porque as prisões, elas, se não são ilegais, e a maioria esmagadora delas não são ilegais, porque a polícia de fato prende legalmente, de acordo com cumprindo o estrito dever legal, muito diferente do que o ministro Lewandowski, de maneira ignorante, afirma, né? Solta muito da audiência de custódia porque a polícia prende legalmente. Não, solta muito na audiência de custódia porque a maior parte dos juízes consideram que as prisões são legais, são regulares, mas que não há requisitos para prisão preventiva. E aí qual que é a solução? Acabar com a audiência de custódia? Não, porque de qualquer maneira, em algum momento, algum instrumento vai ser utilizado para analisar a legalidade da prisão, né? Não pode-se deixar de analisar se aquela prisão é legal ou ilegal, mesmo porque alguém pode ser preso ilegalmente e aí vai ficar preso ilegalmente para sempre? Não pode. O problema, primeiro, em relação à origem da audiência de custódia, tá, é que ela foi criada por uma resolução do CNJ e não por lei. E isso sim é muito problemático, né? Que é do ativismo judicial. É pior do que ativismo judicial, porque foi decisão administrativa, não foi nem decisão judicial. Que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que ocupa a cadeira na ocasião, ele é um órgão administrativo vinculado ao judiciário para tratar de questões, né, de regulamentações das questões judiciais. Criar um instrumento da audiência de custódia por meio do CNJ, obviamente é ilegal e inconstitucional. Mas depois isso foi positivado, depois isso foi aprovado em lei. O problema da audiência de custódia é que as hipóteses para o sujeito ser preso preventivamente são muito diminutas, são reduzidas. E aí o que nós fizemos é obrigatoriamente ter essa prisão nessas hipóteses que eu coloquei. Agora, o novo projeto que nós estamos apresentando é uma mudança na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, que trata sobre os juízes, dizendo o seguinte: juiz, se por jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça ao que você está vinculado, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou por expressa previsão legal, ou seja, se tiver escrito na lei, se tiver jurisprudência pacífica em tribunais superiores ou no Tribunal de Justiça, se você for um juiz de primeira instância, de que aquele sujeito tem que permanecer preso e você soltar, você, juiz, vai ser preso, vai cumprir de 8 a 12 anos de cadeia, porque você é responsável por aquele criminoso. A ideia que me foi mandada inicialmente é o seguinte: se um juiz solta um criminoso e esse criminoso volta a delinquir, volta a cometer um crime, esse juiz tem que ser responsabilizado. Eu dei um passo além. Falei o seguinte: se o juiz solta ilegalmente uma pessoa perigosa, não interessa se essa pessoa volta a cometer um crime ou se depois de solto vira um santo. O que importa é que uma pessoa perigosa, pega em flagrante, portanto com a materialidade de delitiva, o crime existiu e a autoria foi aquela pessoa que cometeu. Tá claro isso, tá claríssimo, que foi em flagrante, é um crime que não precisa de investigação. Pego em flagrante, cometendo um crime de alta periculosidade, não interessa se ele volta a cometer crime ou não. O juiz colocou uma pessoa que causa um risco potencial para a sociedade. Só de colocar a sociedade em risco, ainda que esse risco não se materialize, esse juiz tem que ser preso. Chega de ter uma leniência de passar a mão na cabeça de juízes como se eles não fossem responsáveis pelas suas decisões. Como se eles só escrevessem um despacho ali, uma decisão, um papel, e aquele papel não gerasse efeito no mundo real. Ele gera. E gera principalmente para quem não é juiz. Porque quem é juiz tem condição de morar num bom lugar, tem um carro blindado, um motorista, pode ter um segurança. Quem não é, não. Então, esse juiz precisa ter completa noção da responsabilidade que ele tem daquela decisão que ele está tomando. Esse é o projeto. E se você apoia, eu vou pedir para você compartilhar, comentar e ajudar a primeiro gerar mídia. Porque uma vez que esse projeto ganhe visibilidade, aí eu consigo fazer com que ele avance na Câmara.